e todos. Hoje eu vou trazer um tema que eu acho que é da maior relevância social. É um tema que tem demandado reflexões no campo da saúde pública, no campo da educação, no campo da assistência social, no campo do direito, no campo da psicologia, que é a questão da violência no interior da família, né? A violência intrafamiliar, ou como é mais conhecida, a violência doméstica. É um tema amplo e hoje, particularmente, eu vou centrar aqui algumas reflexões em torno da questão da violência entre parceiros, né? Ou o que a gente chama de violência por parceiro íntimo. Esse é um fenômeno que atravessa culturas, sociedades, atravessa os tempos, é claro que com variações na sua frequência, na sua incidência em diferentes países, em diferentes culturas. Há variações também importantes quando a gente pensa em termos de classes sociais, quando a gente pensa em termos de raça, quando a gente pensa em termos de nível de escolaridade. Eu vou falar um pouco sobre tudo isso aqui, e claro, né, que apontando certos elementos comuns, principalmente a partir das contribuições da psicologia e da psicanálise para uma tentativa de compreensão desse fenômeno e para uma tentativa de, a partir dessa compreensão, poder fazer algum tipo de intervenção, seja uma intervenção individual, seja ela familiar, ou seja ela mesmo social, né? Porque é possível fazer trabalhos que envolvem comunidades, sociedades, instituições, na forma de uma divulgação de informações e na possibilidade de poder ampliar uma consciência sobre o tema que permita que os números, né, que são bastante preocupantes, possam também diminuir. Né? Eu acho que esse é o objetivo, né, de todo o trabalho feito multidisciplinarmente, né, e multiprofissionalmente no trato com essa questão, que, como eu disse, é uma questão de saúde, né, porque a violência traz agravos, né, ela traz danos à saúde, tanto saúde mental quanto saúde física, né? E nós vamos falar sobre isso hoje. Em primeiro lugar, eu acho que é importante a gente ter uma definição comum do que seja a violência, do que nós estamos considerando violência, né? Então, nós vamos considerar aqui violência qualquer forma de violação de uma pessoa em relação à outra, né? Então, a violação é sempre uma violação também dos limites do outro, né? Seja os limites físicos, né, do corpo do outro, né, que é violado, né, com utilização de força, ou uma violação também psíquica, né, quando há uma espécie de invasão que é sentida de maneira traumática, né, também no bem-estar psicológico da outra pessoa. Essa é uma definição ampla, né? E eu acho que é importante a gente partir de alguma definição, porque a própria concepção do que é violência, ela é polissêmica, né? Ela tem uma multiplicidade de sentidos possíveis. E mesmo quando a gente vai dizer se algum ato, se algum comportamento é ou não violento, isso também é uma questão complexa, né? Porque aquilo que para uns é sentido como violência, para outros não é. E já podemos trazer aqui um exemplo tirado do campo da violência de gênero, né? E particularmente da violência por parceiro íntimo. Há diversas pesquisas feitas no mundo todo, né? Aquelas que a gente chama de pesquisas multicêntricas, né? Houve grandes projetos da Organização Mundial de Saúde para compreender a dimensão do fenômeno da violência. É muito difícil, eu vou também falar sobre isso, poder ter uma visão mais realista, né, da prevalência desse fenômeno,
e tem razões que são internas ao fenômeno, né, também para dificultar a sua visibilidade, né? Mas quando nós perguntamos, por exemplo, para homens, né, que são os principais perpetradores da violência por parceiros íntimos, é claro que o inverso muitas vezes também é verdadeiro, né? Ou seja, mulheres que são violentas em relação a homens, mas principalmente no campo da violência física e sexual, o inverso é muito mais frequente, né? Então, que homens sejam os perpetradores da violência, né? E mulheres, então, estejam no lugar, né, de vítimas dessa violência. Tudo isso também é muito complexo e nós vamos continuar conversando sobre tudo isso. Mas o ponto que eu quero trabalhar agora é sobre o conceito de violência, o sentido da violência. Então, muitas vezes, quando se pergunta a homens a respeito de comportamentos violentos, e mesmo homens que tiveram atos violentos em relação às suas parceiras, eles podem alegar que eles muitas vezes pensam isso, né, que o que eles fizeram não é violência, né? Por exemplo, que eles estavam educando suas mulheres, né? Então, a ideia de que as mulheres não sabem se comportar em público ou socialmente, ou elas não se vestem com dignidade ou com recato, e que elas precisariam ser educadas. E que nessa concepção, né, que é uma concepção própria de uma cultura patriarcal, né, o homem é o chefe da casa, é a autoridade moral da casa, que se sente, né, legitimamente no lugar de quem vai educar, né, educar a mulher, né? Infelizmente, isso ainda faz parte de uma cultura patriarcal como a nossa no Brasil, né? E mesmo no caso da violência contra as crianças, que eu espero que seja tema de um vídeo próximo, também há essa concepção de que não se trata de violência, de que é uma forma de educação, é uma forma legítima, ou às vezes é a melhor forma de educar uma criança ou um adolescente, né? Então, nós já estamos vendo aí a complexidade, né, só com esse exemplo, dessa questão. Como é que a gente aborda a violência, como é que nós notificamos os acontecimentos violentos, né, quando, muitas vezes, eles podem ser vistos sob uma diversidade de perspectivas, né? E mesmo no caso da mulher, é muito interessante, algumas pesquisas feitas entrevistando mulheres a respeito de terem sido vítimas de violência, né, elas muitas vezes dizem que não, né? Mas quando se pergunta a elas, você já apanhou, ou você foi ofendida, elas dizem que sim, mas elas não nomeiam isso como violência, porque parece ter um entendimento, no caso de algumas mulheres, de que violência é o que acontece fora de casa, né? A casa não é um lugar onde violência acontece, é uma espécie de negação, né, dessa violência doméstica, né? Então, violência é o que acontece na rua, né? Assaltos, crimes, etc., né? E é difícil lidar com a ideia de que ela pode estar na própria casa, né? Então, é exatamente por isso que a Organização Mundial da Saúde, quando no final do século passado, né, parece que está longe, mas não está tão longe assim, né, anos 90, fez uma grande pesquisa multicêntrica em diversos países sobre essa temática, optou por fazer uma lista de comportamentos, né, uma lista de acontecimentos que de uma maneira consensual, né, entre os pesquisadores, fosse definido como violência doméstica, como violência por parceiro íntimo, né? Esses comportamentos, essas ações violentas, né, são classificadas em 3 grandes grupos.
E é claro que quando a gente está falando em categorias, em classificações, a gente está falando de uma necessidade mais do método da pesquisa, né, do que propriamente da realidade, porque evidentemente que na realidade, grande parte das vezes, diversas formas de violência estão ocorrendo ao mesmo tempo, imbricadas, não é? Mas, de qualquer maneira, eles definiram 3 grandes grupos, né, de atos violentos, né, que seria a violência propriamente física, né, todos os atos que envolvem machucar, e eles foram bastante detalhistas, né, beliscões, chutes, tapas, socos, ruptura, né, de ossos ou, né, partes do corpo e etc., empurrões, né? A violência psicológica, né? Então todas as formas de humilhação, de ofensa, inclusive de controle, né? Quando ocorre no casal que um controla, né, a vida do outro, inclusive seguindo a pessoa, né, o tempo todo assediando, né? Então, o controle é uma forma de violência, né? O controle patrimonial, né? Quando você, um dos membros, né? Um dos parceiros priva o outro, né? De acesso, né? Ao dinheiro, ao patrimônio, né? Cria uma situação de absoluta dependência e controle através da via financeira, né? Xingamentos. Então, é aquilo que se considera a violência psicológica. Eu acho importante também a gente assinalar que o fato de chamar violência psicológica não significa que não tem uma incidência no corpo, né? Todos nós sabemos, né, que quando somos ofendidos, humilhados, etc., né, não é só um problema mental, né? Há todo um mal-estar que é também corpo, que é também corporal, porque afinal de contas nós somos mente e corpo indissoluvelmente ligados, né? E a violência sexual, né, que tem certas características específicas, né, mas que sempre envolve uma situação de força, de opressão, né, e implicando, né, atos sexuais onde não há consenso entre as partes, né, onde uma das partes é de alguma maneira utilizada como objeto, né, da satisfação das necessidades sexuais do outro, né? Então, esses três grandes grupos, né, que foram definidos para que o fenômeno pudesse ser detectado, né? Eu acho importante também a gente levar em consideração que em todas as formas de violência há um processo de dessubjetivação do outro, né? Porque quando a gente fala numa violação do limite do outro, né, e uma violação não consentida, o outro está sendo dessubjetivado nesse sentido de reduzido a uma coisa, a um objeto, né? Há uma espécie de não conhecimento, né, no fenômeno da violência, de que o outro tem sentimentos, né, de que o outro sente dor. Tudo isso, né, parece ficar eclipsado no ato violento. E o fato de que o outro, grande parte das vezes, uma mulher, né, é coisificada, a gente tem que sempre pensar que isso tem uma dimensão também que é cultural, nesse sentido de que faz parte de uma certa cultura patriarcal também essa ideia de que o chefe da família, o homem, é uma espécie de proprietário, né, dessa mulher, né, e dos seus filhos, né? E se ele é proprietário, né, se são bens dele, ele se sente liberado, autorizado para fazer com seus bens e com seus objetos, com as suas coisas, o que ele bem entende, né? Então não estamos numa relação
de dois sujeitos em pé de igualdade, né? Há sempre envolvida uma situação de opressão, uma situação de autoridade, né? E de força e, portanto, de desigualdade, né? O que a gente nomeia também como desigualdade de gênero, né? A respeito dessas situações todas de violência, né, eu acho muito importante quando a gente vai tentar entender a dinâmica desse fenômeno, né, e dar um sentido para ele, porque a violência é um fenômeno humano, né, e todo fenômeno humano é multicausal, né? É multideterminado, ou seja, é determinado a partir de diversas causas, diferentes causas, não dá para reduzir a uma única, né? Assim como também ele é um fenômeno que tem uma multiplicidade de sentidos, né? Nós já falamos aqui sobre os diferentes sentidos, né? Alguns dos diferentes sentidos que a violência pode ter para os sujeitos implicados, né? E quando a gente trabalha com a violência, é muito importante a gente ter em vista todas essas dimensões, né? Ou seja, tanto as suas causas, né? Ou algumas das suas causas, quanto os sentidos que isso tem para as pessoas que estão envolvidas. Porque se a gente quer trabalhar no sentido de deter o ato violento, né? Então todo o trabalho que é realizado no campo da violência doméstica, da violência por parceiro íntimo, é uma intervenção que visa sustar, né? Que visa deter, que visa impedir que esse ato se repita. Eu acho que essa é uma característica também muito importante da violência doméstica, a de que ela é uma violência crônica. É diferente, por exemplo, de um episódio de violência na rua, né? Eu sou assaltada, ou, enfim, uma mulher é estuprada, ou há um homicídio, né? Que pode ter um caráter episódico, né? Na vida de uma pessoa, né? É um momento, é um acontecimento, né? Que não tem uma previsão de repetição. No caso da violência doméstica, e acho que esse é um dos elementos muito preocupantes, né? Tanto da violência contra a mulher, como a violência contra as crianças e adolescentes, há essa observação, né, de que ela é recorrente, de que ela é um padrão de relação, né? E é por isso que ela traz esse desafio, né, de que esse padrão ou esse ciclo da violência, como alguns costumam dizer, um ciclo de violência, né, que se repete, que ele seja detido, né? E como eu disse, então para isso a gente precisa não apenas eliminar ou impedir, né, que o acontecimento se repita, e isso muitas vezes é muito importante. Então, há certas situações que envolvem violência doméstica em que precisa haver uma intervenção de um poder institucional, né? Muitas vezes é o sistema judiciário, né? Ou é a polícia, né? Que vai fazer alguma intervenção, por exemplo, né? Tirando, muitas vezes acontece, né? Tirar a mulher, as crianças, né, da proximidade com o perpetrador, né? Existem em diversos países do mundo, inclusive aqui no Brasil, lugares de abrigo para as crianças e para as mulheres, né? Para evitar que esse fenômeno se repita, né? Então, muitas vezes, isso acaba sendo uma necessidade, né? Sustar. Agora, há outras situações também em que há uma aposta na possibilidade de transformação, né? Em que as pessoas que estão acionando a violência como uma forma de relação, como uma forma de ação, como uma forma de comunicação, que elas possam transformar isso, encontrar outras formas de relação e de comunicação,
e de ação. Né? Quando a gente vai pensar, então, né, em termos de causas, né, de maneira mais ampla nesse sentido, a gente tem que pensar em causas pessoais, né? O que leva uma pessoa a um ato de violência, né? Assim como a gente tem que pensar também o que leva a que uma mulher permaneça numa situação de violência, né? Há diversas causas objetivas para isso, nós vamos falar sobre isso, né? Mas a gente também tem que pensar numa dimensão que é uma dimensão relacional, que é da relação, né? Ou seja, o que é que numa determinada relação de um casal produz violência, né? Que tipo de fenômeno a violência significa naquela relação? Ela está manifestando o que dessa relação? Né? Então, há uma série também de estudos e reflexões, em especial no campo da psicanálise dos vínculos, sobre as quais eu já falei aqui em vídeo anterior, mas de pensar a violência como uma manifestação importante do vínculo, né, do casal. E nós temos que pensar também numa dimensão que que atravessa o pessoal, atravessa o subjetivo, atravessa o relacional, que é uma dimensão propriamente social e cultural, né? Eu falava aqui como a questão da prevalência de violência por parceiro íntimo vai diferir em diferentes sociedades, em diferentes culturas, e mesmo é muito interessante, né? Quando a gente pega dados brasileiros, né? E aqui eu estou tomando esses dados mais recentes de um relatório sobre violência doméstica feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado em 2025, né, publicado então agora, em que nós vamos ver uma série de marcadores sociais e suas relações com a questão da violência por parceiro íntimo, né? Então, já é de interessante o dado de partida que o Fórum apresenta. Esse relatório está aberto na internet, numa linguagem muito acessível e numa apresentação muito interessante, né? Ele traz um dado da Organização Mundial de Saúde que do ano 2000 ao ano de 2018, 27% das mulheres no mundo entre 15 e 49 anos experimentaram violência física ou sexual por parceiro íntimo, né? Então, nós estamos falando 27%, né? É um problema gravíssimo, né? De saúde física e mental, né? É mais do que um quarto das mulheres nessa ampla faixa etária, mas no Brasil isso ainda é mais grave, porque o dado brasileiro é de 32,4%, né? Então, ele é maior do que a média mundial, né? É possível encontrar esses dados por diferentes países, mas já dá alguma indicação, né? Já levanta alguma hipótese, né? Porque será que em determinados países esse índice aumenta, né? Então, nós temos aqui 1/3 das mulheres brasileiras nessa faixa etária que já sofreram, que dizem já ter sofrido violência física ou sexual por parceiro íntimo, né? No caso da violência psicológica, esse número aumenta ainda mais. Nós temos 40,7% das mulheres dizendo que já sofreram violência psicológica, o que significa 23,4 milhões de brasileiras, né? Agora, esse dado, esse número, varia segundo certos marcadores sociais. Por exemplo, ele é maior em mulheres com baixa escolaridade, né? Então, nesse caso, nós temos 45,5% das mulheres, né? Enquanto mulheres no ensino superior, que tem ensino superior, esse índice vai para 41,7%, né? E é interessante porque
a menor incidência, 38 ponto algo por cento, está em mulheres que têm ensino médio, né? Depois nós temos uma maior proporção de mulheres negras vítimas de violência do que mulheres brancas. Negras 41,9%, brancas 37,8%. Né? Outro dado que eu achei bem interessante é que é maior entre mulheres evangélicas do que mulheres católicas. Né? Entre as evangélicas é 42,7%, entre as mulheres católicas 35,1%. Né? Então vocês veem que são dados iniciais, todos eles demandando mais perguntas, né? Por que entre as evangélicas é maior, né, do que entre as mulheres católicas, né? Qual é o... aparentemente também, o nível de escolaridade é fundamental, né, para as formas de comunicação e para as formas de relação que envolvam ou não violência. Nós vamos falar sobre isso. Agora, eu também queria chamar a atenção para o fato de que quando a gente está falando esses números, né, a gente tem que se perguntar o quanto esses números de fato refletem a realidade, não é? Porque um problema muito grave que a gente tem que lidar quando a gente está lidando com essa situação é a questão da invisibilidade dessa violência, né? Ou seja, é uma violência que se dá entre as quatro paredes, né, da casa ou do quarto, né, muitas vezes. E é uma violência que é silenciada. Né? E é silenciada por diversos motivos. Né? E há pesquisa sobre isso. Né? Um deles, evidentemente, é que a mulher se sente ameaçada de notificar a violência numa instituição ou mesmo de contar, né, o que está acontecendo em casa para pessoas de fora da casa, né, com medo de ser ainda mais violentada pelo seu parceiro. Né? Tanto é que em diversos lugares do mundo se desenvolveram formas da mulher poder anunciar que isso está acontecendo com ela, protegendo-a, né, do conhecimento do parceiro. Isso foi um problema particularmente importante na pandemia, quando as mulheres não podiam sair de casa. E quando, por exemplo, elas não podiam nem mesmo usar o seu celular, porque o celular podia ser visto, né, pelo parceiro para poder pedir uma ajuda, para poder pedir socorro, para contar o que estava acontecendo com ela, né? Então, houve países no mundo que, inclusive, tinham mecanismos em supermercados ou farmácias, né, lugares habitualmente frequentados pelas mulheres, donas de casa, né, onde elas podiam fazer a notificação. Ou até mesmo, talvez alguns de vocês já tenham visto, né, mulheres que estavam com o parceiro andando na rua e faziam algum sinal, algum gesto, né, que ficou convencionado na sociedade, divulgado, para que a mulher pudesse avisar né, de que alguma coisa ali estava acontecendo. Né? Também tem o fato, né, de que a mulher muitas vezes tem medo de que, ao denunciar o seu parceiro, ela também produza uma espécie de dissolução da sua família. Né? Ela depende do parceiro financeiramente, ou considera que a manutenção da família deve estar acima de tudo e de todos, não é? E que essa denúncia produziria um estrago, né? um dano, inclusive com repercussões nos filhos, né? E por isso ela pode silenciar. Mas também é verdade que muitas mulheres dizem que acabam por não buscar instituições de apoio
porque elas não veem que elas vão ser de fato ajudadas, né? Elas não confiam na possibilidade de ter de fato uma mudança, um acompanhamento, não é? É o caso muito frequente, isso teve, acho que, melhoras importantes no Brasil, né, das denúncias feitas em delegacia de polícia, né, em que muitas vezes a mulher chegava, né, para fazer essa denúncia, antes de haver todo esse trabalho da criação das delegacias das mulheres, né, e de um treinamento de policiais, homens e mulheres, para o atendimento das mulheres, e o que acabava acontecendo é que as mulheres podiam chegar a dizer isso e elas ou serem culpabilizadas, então elas teriam merecido apanhar, digamos assim, né? Por exemplo, elas eram obrigadas a exames, né, físicos humilhantes, né? Porque havia uma espécie de ceticismo, né? Ou uma proteção velada dos homens, né? De alguma maneira desacreditando as mulheres, né? Então, tudo isso são elementos que contribuem para uma subnotificação, né? Quer dizer, uma notificação menor do que o dado de fato acontece, o fenômeno de fato acontece na realidade, né? Fora o que, né, todo mundo sabe que, então, a violência é um ciclo, né? Esse ciclo já foi descrito por outros estudiosos, né? Nesse sentido de que pós-violência há uma espécie de bonança, né? A bonança que vem depois da tempestade, há uma espécie de juramento de que isso não vai acontecer mais, né? Então, muitas vezes a mulher, aquela que chegou a notificar, né, na polícia ou no sistema judiciário ou no serviço de saúde, retira, né? Retira a notificação, tem medo, né, das consequências para o seu parceiro, e assim a coisa vai, então, tornando o sistema de notificação muito, ou cada vez mais distante da realidade dos fatos. A possibilidade da gente ter dados mais realistas, né, em torno dessa questão, ela é fundamental quando a gente vai pensar em termos das políticas públicas, inclusive porque é preciso saber que tipo de agravos, há muita somatização nesse campo, a mulher pode chegar na unidade de saúde com queixas absolutamente físicas, como uma dor de cabeça, como um sentimento de opressão no peito, ou como uma infecção urinária, não é? E só com, de fato, né, um ambiente de confiança na relação com a pessoa que está atendendo, médico, enfermeira, psicólogo, né, é que a questão da violência pode emergir, né? Então, muitas vezes, ela não aparece como uma dor psíquica, mas pode aparecer como uma dor física, né? E nessas situações, não adianta só tratar do sintoma físico, né? É preciso também ter um acolhimento para essa dor, né, ligada à violência que está sendo vivida. Então, tudo isso implica em políticas públicas, né? No campo da saúde mental, no campo da saúde física, no campo da saúde sexual e reprodutiva, não é? Então, há no mundo, em diversos lugares do mundo, uma série de campanhas públicas, né, para evitar, para tentar, de alguma maneira, romper o silêncio. Então, que as mulheres tenham canais de denúncia, para que as mulheres falem sobre isso, não é? Eu estou aqui me centrando em grande parte nas mulheres, porque os dados todos mostram que o grande lugar em que a mulher é violentada é a própria casa, né? Talvez 90% das violências contra mulheres é dentro de casa. É o oposto do que ocorre com os homens, porque no caso dos homens, grande parte das situações de violência a que eles são submetidos são fora de casa, são na rua,
né? São em outros espaços que não a casa, né? É por isso que no caso da violência doméstica, a questão da violência do parceiro íntimo, em geral, se centra na situação da mulher, né? Como vítima dessa violência. Mas é preciso, então, encontrar formas, né, de romper esse silêncio, tanto porque é importantíssimo do ponto de vista emocional que a mulher possa compartilhar essa dor, ela não fique sozinha com essa dor, quanto também ela possa encontrar, né, ajudas, né, modos de romper com essa violência, quanto também do ponto de vista de uma compreensão social mais ampla, né, da prevalência desse fenômeno no social, né? Então, apesar de nós estarmos no século XXI, e isso quer dizer nós estarmos, né, no pós-movimentos feministas, né, tudo que se avançou na sociedade do ponto de vista de uma maior igualdade entre homens e mulheres, como os dados que eu trouxe mostram, ainda é um grave fenômeno, né, de saúde pública no mundo e particularmente no Brasil.